meninas já conhecem a gente, então apresenta aí o Vinão, né, Vinão? Fala aí. Bom, gente, muito prazer. Sou daqui de Ribeirão Preto, São Paulo, interior, né? Não sei se vocês já vieram pra cá. Interior de São Paulo. Tá frio pra caramba. Tô com essa blusa aqui, ó. Aqui também tá frio pra caramba. Sou um molecote de 24 anos que já viveu bastante coisa. Parece que não, com essa cara de tacho aqui. Mas eu vim falar sobre depressão porque eu vivi depressão, né? Vivi depressão, vivi ansiedade fortíssima. E eu não gosto de comparar quadros, né? Porque tem gente, por exemplo... E aí eu já vou entrar no... Hoje lá vai ser pancada, tá, Dani? Tudo bem. Vai ser forte, hein? Nosso público não aguenta. Teve gente que já sofreu abuso, teve gente que já foi traído. Nada disso aconteceu comigo, né? Mas cada caso é um caso. Então, assim, o que aconteceu comigo não reflete em você. Ou seja, eu sempre vou tentar ser o máximo empático com a sua dor, né? Eu vou sempre tentar não falar, olha só, como se livrar da depressão. Nem a medicina atual reconhece o que é de fato a depressão, tá? Eles têm uma noção e aí eles estão agindo baseado nessa noção. E eu tenho material científico aqui que eu preparei uma live fera, hein? Já fica aqui a minha ressalva, tá bom? Então, assim, gente, por onde eu vou começar? Eu anotei por alguns pontos. O ponto 1 que eu queria falar, depressão não é frescura. Comentem aí, depressão não é frescura. Se você acha que isso é frescura, cuidado com esse pensamento, tá? Primeiro, depressão não é frescura. Segundo, tem sim uma tendência genética na depressão. Então, você tem o genezinho da depressão. Boa noite. Tá me escutando? Tá. Tem, assim, o genezinho da depressão, assim como tem o genezinho da diabetes, assim como tem o gene que estimula você a ter aterosclerose, ou seja, uma pressão alta, um acúmulo de gordura nas placas. Ou seja, a genética sim influente nessas doenças. Entretanto, porém, todavia, o externo, ou seja, o ambiente, as pessoas, os pensamentos, as emoções, tudo isso conta muito, mas muito mais no desenvolvimento de uma depressão. Isso, assim, é muito claro. E da onde que surge a depressão? Principalmente, ela se instala. Pensa que você está lá no computador, né? Aí você vai instalar um novo programa. Computador zerado, você acabou de comprar um Mac. Se instala onde? Na infância. Ou seja, ponto 2. A depressão, ela se instala na infância e está muito atrelada ao passado, enquanto que a ansiedade... Tá fazendo um resumo aqui, ela vai anotar aqui para depois a gente jogar o resumo. Então, é super importante você dar esses pontos principais para a gente... Ótimo. Outra coisa, por exemplo, legal, por exemplo, você falou assim, infância. Dá um exemplo aí, né? Sim. Deixa eu só responder aqui. A Aline perguntou se nós somos psicólogas. Aline, nós não somos psicólogas. Nós somos, ainda, né? Nós somos treinadoras de comportamento. Nós convidamos, deixa eu só dar essa introdução, porque é importante a gente falar. O Vini, ele teve depressão. Na minha família, eu tenho 2 casos de depressão. Na família da Carol também tem casos de depressão. Então, por essa reclusão da quarentena, por várias pessoas também relatarem aqui em box para nós da depressão, nós trouxemos uma pessoa que viveu e que pode compartilhar as experiências e como que ele fez para conseguir melhorar. Então, o Vinícius está aqui. Isso daqui não é uma consulta. Ninguém aqui é médico, psicólogo, enfim. Mas nós estamos aqui para compartilhar experiências. Para quê? Para que você que está aí consiga identificar. Porque às vezes você não consegue identificar se você está com depressão, o que fazer, onde buscar ajuda. Então, a gente trouxe aqui uma pessoa para poder compartilhar a experiência que ele viveu. Sim, total. Ótimo você falar isso. Ótimo. Não é uma consulta, eu não vou falar de nome de medicamento aqui. Eu faço tratamento até hoje, ok? Porque eu tenho consciência da que eu fiz lá atrás, eu já vou contar, tá bom? Vamos lá. Então, do passado que eu estava falando.
Eu sempre fui uma criança introvertida. Sempre, sempre, sempre. Gostava lá de ficar no meu quarto, quietinho. Na escola, eu tinha até minhas rodinhas de amigos, mas assim, eu nunca trazia eles para perto de mim. Então eu tinha uma dificuldade muito, assim, muito forte para aproximar as pessoas para perto de mim. Mesmo os amigos da escola, eu nunca levava eles para casa, tipo, para brincar, alguma coisa, sabe? Era sempre aquele negócio meio que afastado. Então, quando chegava a visita em casa, por exemplo, eu amava ficar no meu quarto. Isolado. Isolado. Chegava, tipo assim, putz, vou ter que ir lá falar oi e tal. Precisava ficar no videogame, pá, sabe? Eu não gostava, não gostava. Por quê? Primeira coisa, eu me sentia totalmente excluído da conversa. Parecia que as pessoas não davam bola para mim ou para o que eu falava. Logo, esse padrão de comportamento me tornou o quê? Mais ainda introvertido. Então, na minha cabeça, eu falava, tá, eu não vou me relacionar mesmo porque as pessoas já não vão me ouvir. Já que elas não vão me ouvir, é melhor eu ficar aqui no meu casulo, né? Tá tudo bem, meu mundo maravilhoso. Ô, Vini, teve alguma situação, porque você falou assim, que você não gostava de falar, porque você achava que as pessoas não te davam atenção. Mas teve algum momento em que você tentou falar e a pessoa não te deu atenção para que você criasse esse pensamento? Olha só, eu tenho um bloqueio mental em relação à minha infância, então eu não lembro muita coisa. Entendi. Eu não lembro muita coisa, não lembro mesmo, assim, só alguns lampejos. Assim, eu fui perceber isso das pessoas não darem mais atenção aonde? Mais na adolescência. Sei. Entendeu? Não sei se foi um bloqueio que meu próprio cérebro falou, não, isso daqui não vale a pena lembrar, e acabou cortando, tá? Então, ponto 1 foi isso. A depressão, ela vem muito atrelada ao passado, tá? Mesmo se você sofreu uma situação recente, algo lá atrás ainda não está bem resolvido, emocionalmente falando, e isso vem se arrastando. E quando aconteceu a situação atual, por exemplo, um término de relacionamento, um abuso, ou alguma outra coisa, enfim, uma morte de um parente, isso fez assim, ó, puf, desagou, tá? Então, voltando aí para 2008, quando eu tinha 13 anos, eu perdi meu pai e meu tio ao mesmo tempo, no mesmo horário, em hospitais diferentes. Eu tinha 13 anos, então, assim, todo o meu suporte emocional masculino fez assim, ó, do dia pra noite, e as pessoas, e eu não tava preparado, né? Fiquei em choque total. E aí me diziam, eu lembro dessa cena até hoje. Ai, isso foi um ponto, Marco. Lá no velório, né? Quando foi pra enterrar e tal. Nossa, Vinícius, vai ter que ser o homem da casa agora, hein? Nossa, eu tenho isso daqui ainda. Nossa, muito, muito claro. Assim, eu falei, putz, aí eu não entendia porcaria nenhuma, 13 anos e tal. Vai ter que ser o homem da casa. Chegava dia dos pais na escola, que você tinha que fazer a cartinha, o presentinho, sabe? As pessoas às vezes olhavam pra mim e falavam, putz, sabe? Então, ficava com dó e eu falava, caraca, como assim, né? Enfim, isso foi passando, porque o tempo cura, e tive muito apoio, claro, tudo mais, minha família, até eu, minha mãe, minha irmã, juntamente com a minha avó, enfim. E aí, mas eu perdi a referência masculina. Então, muita base que eu poderia ter tido ali da adolescência para vida adulta, vamos dizer, eu não tive. Eu tive que meio que ralar sozinho, buscar aonde? Na internet, por exemplo. De pessoas falando sobre emoção, de pessoas falando sobre desenvolvimento, de tios, tal, de pessoas, primos, praticamente eu não tive. Eu tenho até um primo, mas não tenho contato. Então, assim, perdi total, Dani, a referência masculina. E isso me bloqueou em alguns aspectos, tá? Tanto é que eu só fui me soltar, tipo assim, comunicação, tá? Foi na faculdade, cursinho, retraído, tal. Eu não era o tipo de pessoa que ficava isolado, não. Tinha muitos amigos, adorava fazer social e tal, mas era tudo externo, parece, sabe? Então, tipo, o mundo fora
era legal, os amigos, eu gostava, todo mundo gostava de mim e tal, mas por dentro eu sentia isso. Então, ponto 2 aí, Carol. O externo estava muito legal. Eu sentia que eu fazia amizade fácil, eu tinha uma comunicação fácil, divertido, mas por dentro parecia que... Não tava... Ai, faltava... Não estava legal. E aí que eu começava a sentir isso, Dani, que as pessoas que eu falava, sei lá, numa rodinha de churrasco, ou então que eu tava lá com os amigos no terceiro colegial, numa socialzinha, eu falava alguma coisa, parece que as pessoas faziam assim. Aham. Aí eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Né? Ou quando me zoavam, tipo, sei lá, um amigo ia me zoar, eu não sabia como que eu reagia. Se eu retrucava, se eu entrava na brincadeira, se eu ria, se eu ficava sério. E nessa época você já tinha... Desculpa, Carol. Nessa época, Vini, você já tinha consciência de que você estava com depressão ou você ainda não? Não, longe disso, longe disso. Agora eu já vou... Aí eu já tô fazendo o link aqui, só para poder... Uma observação, né? Porque assim, quando a gente tá com a mente adoecida, né? Porque a depressão é uma doença mesmo, né? Não é uma coisa que passe nem nada. Não é frescura, como você disse. Mas como você nem tinha essa realidade, você ainda não tinha nem a consciência, talvez também era uma predisposição sua, de repente, achar de fato que as pessoas não te davam bola, né? Também poderia ser isso, né? Porque você não tinha ainda maturidade para entender. Às vezes a pessoa, enfim, né? Eu tô especulando aqui. O que você acha? Eu acho que é uma soma de várias dores aí que a gente vai acumulando e não guardando, né? Uma das coisas também que eu tinha muita dificuldade era de me expressar. Isso está totalmente atrelado à falta de feedback do outro. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu não falo, o outro não me responde. Logo, eu guardo as emoções para mim e logo eu não tenho facilidade em comunicá-las. Então, assim, eu trabalhei isso muito na psicóloga, né? De me expressar, contar histórias. A galera fala, vai ser bom de contar histórias. Lógico, pratiquei pra caramba. Treinou assim, muito. Contar eu não sabia contar uma história, gente. Eu ficava totalmente perdido. Por quê? Nunca praticava por conta disso, das pessoas não me ouvirem. Eu falava, tá, não vou ficar aqui. Olha, pega essa. Uma das minhas armadilhas, não tem nada a ver com coringa, pelo amor de Deus. Mas a minha risada, eu utilizava muito do riso, da alegria, para disfarçar, sabe? Mas assim, não era algo consciente, era algo inconsciente. Eu só quero comentar, porque como eu falei que eu tenho caso na minha família, o meu irmão mais novo, ele tem 22 anos. Com 13 anos, com a sua idade, 13 para 14 anos, a gente começou, eu e a minha mãe percebemos comportamentos muito estranhos. Ele ficava nervoso, enfim. E o que meu irmão fazia? Ele estava sempre sorrindo, e se a gente perguntava, o que está acontecendo? Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando explodiu a depressão, e como a minha mãe tem, ela que conseguiu identificar que era depressão, a psicóloga falou isso, porque ele tinha medo de incomodar a gente, então ele achava que ele não tinha que falar para nós, porque minha mãe... Sim. Porque assim, ele não teve, como você perdeu a sua referência masculina, os meus pais são divorciados. Então, meu irmão também não tinha referência masculina dentro de casa. Então, o que ele achava? A minha mãe já tem problema suficiente, a minha mãe já tem que sustentar a casa, eu não vou incomodar minha mãe com os meus problemas. E aí, o que aconteceu? Explodiu uma depressão fortíssima que ele precisou ser internado para conseguir achar o medicamento correto. E é um grau de maturidade que uma pessoa de 13 anos não tem que ter mesmo, né? E aí, nossa! É por isso que contribui muito mais para a depressão se instalar. Porque uma criança, né? Uma pessoa que está indo para a pré-adolescência ali, né? E isso. Ela não entende, ela é filho, ela tem que ser cuidada. E ela começa a ter o pensamento de cuidar, né? De proteção. Sendo que quem está precisando é ela, né? No seu caso, você também, né? Sim, total. E aí eu sei que eu fui levando isso, fui levando. E aí passou, foi passando. Mas nunca veio isso em mente, a questão dos pensamentos negativos
porque eu sempre fui muito pra cima, tal, assim. Mas a questão de comunicação, questão que eu falei pra vocês, dessa questão da insegurança, né? Insegurança, falta de confiança, são sintomas silenciosos para uma possível depressão, tá? Quais são os 2 primeiros sintomas silenciosos da depressão? O medo e a ansiedade. Geralmente, antes de uma depressão, vem à tona ou medo, medo da exposição, medo do julgamento, medo de não sei o que lá, e depois a ansiedade, ou seja, você ficar preocupado com as situações que ainda não aconteceram, ou com eventos, enfim. Então, é como se fosse o fermento do bolo, né? O medo e a ansiedade. Enfim, e aí, 2016, vamos pular para 2016. Eu fiz cursinho e tal, 2 anos, entrei na faculdade de farmácia, aqui em Ribeirão Preto, e aí, de 2016 para 2016 foi quando eu assim, tudo que eu não vivi durante 20 anos, né, basicamente, eu vivi em 1 ano de faculdade. Então, assim, saía de segunda a sábado, curti pra caramba, foi lá que eu conheci novas pessoas, foi lá que eu conheci um novo mundo, enfim. Lá, de fato, eu consegui ter aquela posição de liderança que eu não tive em toda a minha vida, vamos dizer assim. Então, entrei em entidades, por exemplo, bateria, atlética, empresa júnior, enfim, você começa a ter influência um pouco na faculdade, né? E aí, putz, você se sente melhor. Aí, em 2017, eu comecei a namorar, e aí, quando eu terminei, fiquei mais ou menos 9, 10 meses namorando, fevereiro de 2018 eu terminei, fevereiro de 2018. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma linha aqui que eu tô seguindo. O que aconteceu? Ansiedade e isolamento social. Eu terminei, e aí eu falei, tá, eu não quero mais sair. Aí vem a fossa, né? A fossa do namoro. Meu primeiro relacionamento, namoro de fato, sério, e aí caí na fossa total. Ela terminou? Muitas... Não, você tinha terminado, é isso? Porque você caiu na fossa? Isso, isso, 2017 para 2018, eu namorei, aí, fevereiro de 2018, depois quase 1 ano aí de relacionamento, terminei. E aí fiquei totalmente, tipo assim, perdidaço. Eu não conhecia esse sentimento. Ô, Vini, e uma coisa assim, o meu irmão me fala muito isso, né? A pessoa depressiva, ela sente... para ela é tão mais intenso, é milhões de vezes, a dor é mais, tudo é muito intenso. Então ele fala, só uma pessoa que tem depressão consegue compreender a intensidade, né? Eu tenho, ainda nem começou, Dani, ainda nem entrou na ponta, eu só tô fazendo esse contexto, porque daqui a pouco... Daqui 1 minutinho eu já vou entrar firme nela. Na serpente, tá? Vamos lá. Então eu não saía do casulo. Era assim, o casulo era confortante, era gostosinho, assim, meu quarto. Que delícia! E aí as pessoas me chamam, Vini, cadê você nas festas, nos rolês e tal? Não. Gente, eu tô vendo meu irmão. E aí eu sumi total, assim, total, e entrei numa primeira profunda crise existencial. Ou seja, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, qual é o meu propósito, qual é a minha missão de vida, oh my God. E aí eu lembro até hoje de assistir, era sexta-feira à noite, para quem termina, nossa, é um dia filha da mãe. E aí eu lembro que eu fiquei olhando o Instagram, a rede social da pessoa. Aí, não façam isso, pelo amor de Jesus. Nossa. E aí eu assisti, eu lembro do documentário do Tony Robbins, que tem no Netflix, e aí começou a remexer uns trem aqui, e eu falei, eu quero ser um cara tipo isso daqui. Eu falei, não sei de onde veio isso. E aí vieram 2 livros profundos, esse daqui. Esse livro, para quem tá com depressão, ou tá em crise existencial, eu não recomendo ler. Não? Já ia escrever. Cancela.
Não, tô brincando. Assim, gente, é porque é um livro muito profundo. É um livro muito profundo. É assim, assim, é um livro bem profundo, sabe? Você vai entrar numas. É um livro meio difícil de ler, total filosofia. E assim, talvez você não entenda nada, mas você vai começar a remexer uns trem muito doido aqui. Eu não leio, galera. E aí. Vai pro segundo livro. E o outro foi o propósito, do Sri Prem Baba. Esse pode ler? Esse é pra ler? Não, os dois podem ler, gente. Eu tô brincando. É porque eles assim, são bem. Eles mexem muito com os sentimentos, né? Eu falo assim que é um choque de realidade que é bom depois que passa. Porque na hora não é fácil, tá? E eu entrei fiz um curso também que me ajudou demais, chamado Protagonista, do Felipe Marques. Tá bom? E aí já vou entrar. O que eu fiz? Não foi só isso. Ou seja, vocês estão vendo que a depressão ela precisa ser tratada de uma maneira multifatorial. Não adianta você só focar no medicamento. O medicamento é uma muleta. É uma muleta igual House. Quem já viu House? Então, é a muleta dele. Não adianta você ficar nos medicamentos apenas e achar que você vai melhorar, se você não mexer esse corpinho. Tá? Tem que dar uma chacoalhada boa, tá? E aí, entrei com um psicólogo, que foi a Kelly, maravilhosa, Quando? E um psiquiatra, que foi o Éder. Oi? Quando? Foi em, deixa eu ver, fevereiro, 2018? em abril. Em abril de 2018, ou seja, 2 meses eu fiquei aí. Você reconheceu que estava com depressão e foi buscar ajuda médica? Não sabia o que era, na verdade. Entendi. Não sabia. Entendi. Então, na verdade, eu fui diagnosticado com... não foi a depressão, porque o diagnóstico que eles falam é depressão maior, né? Não foi isso. Foi síndrome de ansiedade excessiva, alguma Várias coisa assim. coisas, né? Tem vários. Mas não foi depressão, foi tipo ansiedade excessiva, tá? E aí comecei a trabalhar, tal, tudo mais. Entrei com um medicamento chamado sertralina. Tomei esse medicamento, tal, por um tempo. Não é uma recomendação, pelo amor de Jesus, isso não é uma recomendação. Não façam isso. Automedicação é crime praticamente. Não façam isso, tá bom? E aí, setembro de 2018, eu já estava melhor. Então, assim, de abril, que eu comecei a fazer o tratamento, até setembro aí, foi maio, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses, né? Eu já comecei a ficar melhor e já comecei a fazer o quê, Dani? Voltar a sair, voltar sabe, me relacionar. Por quê? Ficava sempre aquela neura. Eu não posso ir em festa porque senão eu vou ver a outra, não sei o que lá, vai ser ruim. Mas eu não vou sair porque senão vão me julgar. Mas o que vão falar? Vai falar de mim. Blá, blá, blá. E aí começa esse vórtice de pensamentos repetitivo, chato e que não sai da nossa cabeçola, tá bom? Vamos lá, agora então, entrar num dos piores erros que eu cometi. Não façam isso. Que foi parar de tomar por conta própria o medicamento. Nossa. Eu me senti totalmente melhor em fevereiro de 2019, o Carol. Fevereiro de 2019 já. Parei. Idiota, fazia farmácia, falei, tô bem. Não quero ir psiquiatra, chato pra caramba, não sei o que lá. Idiota, né? Idiota. Burro. Por quê? Efeito rebote. Quando você... Não sei se... Eu vou tentar ser bem simples aqui. Mas, basicamente, quando você deixa de tomar... deixa de tomar um medicamento... Medicamento não é brincadeira, gente. Aqui. Volta aí, Dani. Aí. Medicamento não é brincadeira. Não é brincadeira. Quando você deixa de tomar o medicamento, ainda mais um medicamento forte, que é a sertralina, que é utilizado muito para ansiedade, é um mecanismo que chama de down regulation, ou seja, tudo aquilo que foi feito para o bem, para ajustar, né, o hormônio chamado serotonina, basicamente, ele dá uma desregulada, dá uma bagunçada monstra. Contrário, né? Efeito rebote, contrário, total, e isso intensifica os sintomas anteriores. E aí começou... Vini,
Porque assim, como a minha mãe, ela teve depressão, então não é tabu para ela. Porque o que eu percebo em muitas famílias que falar sobre a depressão é um tabu. As pessoas querem negar que estão com depressão, elas não querem aceitar. Pra caramba. Na minha casa foi o contrário. Então, quando a gente descobriu que o meu irmão estava com possível, né? E aí a psicóloga conversou com a gente, que ele tinha dificuldade de se expressar. Aí, o que aconteceu? Uma coisa fundamental é o apoio da família. Então, se tem alguém na sua família que tem depressão, é fundamental o apoio. E não adianta falar, ai, vai passar. Ai, porque... Nossa! Assim, não adianta. Não adianta. Se liga. Não Desculpa te interromper, Dani. Sim, pode. Mas assim, nunca fale para um depressivo assim, ó. Nunca fale isso, pelo amor de Jesus, nunca fale isso. Nossa, mas você é tão bonito. Olha como você é bela. Né? Olha, mas você é tão jovem. Você é tão jovem, tão lindo. Saia dessa cama. Nossa. Nossa. Aí a pessoa te compara a outra. Nossa, mas tem tanta gente aí, ó, mais pobre, não sei. Não é questão de renda, não é questão de etnia, não é isso, gente. É algo da essência, da alma, né? Depressão é uma dor da alma, tá? E aí, Dani, eu vou falar um relato rapidão, de como que eu encarei lá o término rapidamente. Ó, eu tinha um diário, tá, gente? Eu recomendo que quem tá passando, quem aqui na live que está com depressão, ou que quem vai assistir, não tenha medo de assumir, tá? Uma das coisas que eu indico, se você tem depressão, dramatize a depressão. Eu já vou falar sobre isso. Mas vamos lá. Ó, 30/5, olha, ó, 30/5 de 2018. Acordei bem melhor hoje. Aí eu começo a fazer... É uma chuva de informações sem sentido. Um pico de motivação vem e depois de um tempo me sinto refém dos pensamentos e das minhas lembranças do passado. Apenas a minha mudança de atitude pode me proporcionar algo diferente. Todo esse desespero de querer estudar para a graduação, terminar os resumos, ensaiar as músicas, procurar intercâmbio, sair de casa, né, que eu não saía, vão e vêm. Mas essa insanidade mental é enorme, né? Me encontro disperso, sem foco, avulso e desesperado. Olha isso! Olha, faz tempo que eu não lembro. Quero tudo ao mesmo tempo e me frustro quando não me sinto realizado, quando não cumpro o que havia planejado. Aí eu me faço perguntas. O livro, né? Como eu posso melhorar isso? Parar de acumular tarefas. Vai e vem. Aí eu misturava coisas em inglês e tal. Enfim. Uma confusão. São vários devaneios, né? Devaneios. Você ia sentindo e escrevendo, ponto. Ia jogando. Isso é bom. Isso é bom, tá, gente? Isso é bom. Na época, para mim, não é bom, mas é material para quem? Para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra, para poder identificar padrões. Eu descobri por experiência própria, nenhum médico me falou, nem minha psicóloga, nem o meu psiquiatra falaram isso para mim. A depressão tem um padrão repetitivo de pensamento. Tem sempre algum pensamento que é igual todos os dias. Quando você consegue identificar, lógico que vão ser muitos, assim, é quase como, é como se fosse um tsunami de pensamentos. Mas quando você começa a captar, tem padrão. Você começa a captar, você anota. Então, tipo assim, é como se fosse um hábito. Vamos dizer assim, ó. Eu acabei de levantar da cama, aí vem o pensamento, por exemplo, de morte, vamos dizer assim. Talvez isso tenha relacionado ao fato de acordar e ser mais um dia, mais uma vez. Onde que eu me sentia mais depressivo? Final de tarde. Era horrível. Tipo assim, 5, 6 horas, tá? E no domingo. Então, nos dias de semana, de 5 a 6 horas da noite, 5 da tarde a 6 horas da noite, e domingo. Nossa Senhora! Domingo era tenso. Porque no inconsciente era tipo assim, putz, mais uma semana. Caraca. Mais uma semana. Sabe? Era muito assim, insignificância total. Então, para não me perder, eu fiz esse tratamento
Onde que eu tava, que eu falei em setembro, né? Você falou, setembro de 2019 foi quando você teve o efeito rebote, aí você falou Isso. que criou o seu diário, e aí que você começou a falar do devaneio e tá aí. Tá, beleza, setembro de 2019. E aí, o que aconteceu? Voltou tudo, né? Voltou tudo. Não E aí pare eu de comecei. tomar remédio por conta própria, isso é sério. Não façam isso. Isso é. E aí eu comecei um tratamento, Dani, com outro medicamento aí muito mais forte, que aí era de fato um antidepressivo, porque a sertralina não é um antidepressivo em si, né? Testei um, não deu certo, fiz uma combinação de 3 medicamentos, era totalmente. Oi. Né? Aí você já tinha o diagnóstico de depressão? Porque até então. Isso, depois que eu parei de tomar, eu comecei a se sentir muito mais forte os sintomas, e aí sim eu fui no psiquiatra e ele diagnosticou com depressão maior. Ah, entendi. Então, entendeu? Então foi uma evolução, vamos dizer assim, né? De sentimentos tóxicos. E aí eu sei que me bateu muito forte, quando eu basicamente voltei aí. Então foi 2019, né? Aí final do ano comecei a melhorar um pouquinho já, então de setembro de 2019 eu já estava um pouquinho melhor. E aí mais pro final do ano, perto do meu aniversário, outubro, eu já estava melhor. Dezembro eu viajei. E aí entramos aonde, Dani? 2020, né? 2020! 2020, janeiro para fevereiro, eu basicamente senti uma das crises mais fortes da minha vida, depressão severa. A segunda crise. Segunda crise. Eu tava começando a ir na faculdade. Tá. Beleza. Eu tava começando a ir na faculdade, assim, 4º ano de farmácia, arrastado. Sabe, eu ia nas aulas, tipo assim, se você... Aqui não vai dar tempo de mostrar, mas meus cadernos, vamos supor que você são as professoras falando e eu estou aqui anotando, né? Eu desenhava uns bichos, assim. Eu começava a escrever meu nome, minha assinatura, Isso é um comportamento de um depressivo, tá, gente? As letras, pelo menos foi meu, tá? Não sei se a galera já escutou alguém falando isso, mas assim, quais foram os meus comportamentos os sintomas, vamos dizer assim, né? Vontade de não fazer nada, anedonia é chamado, ou seja, o que você gostava de fazer antes, já era. Jogar videogame? Tchau. Tocar violão? Tchau. Cantar? Tchau. Sair pra balada? Tchau. Zero prazer. Zero. Fraqueza muscular. Eu ia dirigir, eu ficava assim, Dani. Mole. Eu caía. A perna, ela ficava pesada. Bamba. Aí eu começava assim, a meio que perder as forças. Eu tive que parar várias vezes quando eu tava indo pra faculdade, de carro, porque as pernas tremiam. Quase que eu bati no caminhão uma vez. Que o freio não ia. A perna não ia no freio. E aí, que mais? Isolamento social, vórtice de pensamentos negativos. É como se você saísse, assim, entrasse em transe. As pessoas que usam drogas, assim, né, elas usam para sair do mundo real. É como se eu tivesse, aparentemente, drogado. Então, no banho, eu nunca esqueço disso. Meu pai amado. Eu tava tomando banho e parecia que tipo Black Mirror, sabe? Eu saí assim, ó. Eu saí e parece que veio uma onda negra em cima, assim, que me dominava. Eu passava tipo um zumbi mesmo, sabe? Eu passava o sabonete assim, e aí do nada, opa! Meu Deus! É como, sabe? Caraca! Eu nunca esqueço desse dia. Sensação de vazio, vontade de chorar toda hora, chorava sem parar por nada. Por nada. O que você tá sentindo? Não sei! E uma coisa que você falou é que apesar de você estar passando por tudo isso, você não demonstrava. Não.
Teve um momento que eu precisei pedir ajuda. Teve um momento que eu precisei pedir ajuda. Porque muita gente acha que o depressivo, né, a pessoa que tem depressão, é só aquela pessoa que é triste, abatida, deprimida. E não é, porque o meu irmão, por exemplo, não era assim. Tanto que quando ele estava no ápice da depressão dele, que, enfim, eu passei a minha história, se eu for contar aqui, misericórdia, olha, né, nem vou começar. Mas, enfim, meu irmão tentou o suicídio, enfim. Mas quando ele estava nesse ápice, as pessoas falavam assim, eu não acredito que você passa por tudo o que você conta. Olhando para ele, a gente fala que ele não tem nada. Então, nem sempre a pessoa aparenta. E outra coisa também importante é que, por exemplo, como eu falei, a gente lidava com a depressão de uma forma muito natural. Então, quando o meu irmão falava sobre o suicídio, a gente não podia demonstrar espanto. Nunca, jamais. A gente tinha que agir naturalmente. Não, vamos conversar. E a gente instigava ele a falar. Então, a gente fazia ele falar bastante do que ele estava sentindo. A gente instigava, a gente ouvia bastante. Porque não adianta ficar, ai, não, mas não faça isso. Porque não adianta falar. O que você falar, a pessoa não... Ele tá num estado... Não vai. Eu tenho áudios até hoje gravados, E assim, eu não me isolei totalmente, porque eu tava indo na faculdade, às vezes eu jogava bola, mas assim, por dentro, nossa, eu amo jogar bola, né? E assim, futebol é uma coisa muito louca, porque eu lembro até um dia que eu tava jogando e eu sentia a impotência no meu corpo. E quanto mais eu errava algum lance ou um chute, mais pesava aquilo e mais eu me sentia. Nossa senhora, eu poderia ter feito uma partida maravilhosa. Ruim. E se fosse ruim ainda, eu me pesava, mandava áudio para um amigo. Nossa, você viu como eu fui ruim hoje? O depressivo tem prazer. Olha isso daqui, gente. O depressivo, ele começa a ter prazer no sofrimento. Ele começa a se apegar tanto no sofrimento que ele começa a gostar. Eu comecei a gostar de sofrer e me senti o quê? Numa zona de conforto Nossa Senhora! Numa zona de conforto do sofrimento. Então, por exemplo, eu saía do futebol, vinha a chuva de pensamentos. Você não consegue controlar, Dani. Você não tem energia. Você não tem energia. Não adianta. É muito mais forte que você. Não adianta. Só quem sofre pode descrever isso. Né? Porque a depressão é uma disfunção cognitiva cerebral. O que é isso? Basicamente, o cérebro de um depressivo ele é totalmente modificado. Isso daí eu tô falando a nível de neurônio. E síndrome de inferioridade. O que mais? Arrasta. Eu começava a me arrastar. Eu também. Por que não fala, Dani? Porque eles precisam conservar a autoestima. A única autoestima que o depressivo tem um restinho. Eles não falam para os outros, para a mãe que está com depressão, porque eles precisam conservar isso. É como se a serpente te enrolasse e falasse, não fala para eles não. É muito louco. E eu tô falando assim, mas, gente, não é nada fácil. Eu não escovava, às vezes, os dentes, vivia de pijama, às vezes não tomava banho, ficava um porquinho, né? Porque não tem energia, não tem pra quê? Pra quê? É insignificante, não tem... É o nível da serotonina, não é? Que cai, né? Por isso que você para você elevar essa hormônio. Isso. Não somente a serotonina. Tem medicamentos que você basicamente aumenta o nível de noradrenalina e de dopamina. Tem medicamentos que agem na serotonina. São nos neurotransmissores. É assim que a medicina tradicional enxerga. E, detalhe, o tratamento, gente, para fazer um tratamento com medicamento, para você ter um pouquinho de melhora de sintomas, é de 6 a 8 semanas. Antes disso, vai vir uma pancada de efeito colateral, vai piorar as 3, 4 primeiras... As 3... Tá aí? Tá certo? As 3 primeiras 4... Ah, meu Deus, buguei aqui. As 3... Vamos lá, a partir da terceira ou quarta semana,
vai piorar pra caramba. Você vai ficar muito ruim. Vai ficar muito ruim mesmo. Só a partir da sexta para a oitava semana, sétima, oitava semana, você vai começar a ver algumas melhoras e olhe lá. Por isso que nunca dependendo só do medicamento. Eu busquei o quê? Método CIS, eu fiz. Psicólogo. Fui. Outro livro que surgiu, do Eckhart Tolle, ó. Um Novo Mundo. Anota aí. Esse daqui, putz, grila, fera. E olha aqui, Dani. Olha aqui, Dani e Carol. Esse livro minha irmã me deu, ó. Olha isso daqui. Dia 22/5/2019. Olha isso daqui, ó. A Bíblia, né? Bíblia. Ó. O demônio do meio-dia. Uma anatomia da depressão, de Andrew Solomon. É um escritor britânico. E ela escreveu assim: Vi, que esta obra possa te acompanhar para que você entenda melhor o processo pelo qual está passando e possa se ajudar e aprender como ajudar outras pessoas. Tenho certeza que Deus tem grandes propósitos com essas provações que te acometeram. Você será instrumento para ajudar a impactar muitas vidas. E aí, fera, né? Eu li esse livro inteiro? Obviamente que não, mas eu li metade. Porque eu não tinha energia, mas para ler eu tinha energia. Olha que legal isso. E hoje eu amo ler, né? Vamos lá. Primeiro, a depressão é a imperfeição no amor. Ou seja, destrói tanto o indivíduo que ele é capaz de dar ou receber afeição. Concordo 100%. Falava para mim assim, faz o diário da gratidão, faz não sei o que lá da gratidão. É incapaz Isso de simplesmente... Oi? Você falou... É incapaz de dar ou receber afeição. Você se torna basicamente um morto por dentro. Um zumbi. Vazio. É a solidão que corrói por dentro. Tudo é insignificante, é cinza, é neblina. Né? É como se fosse aquela da Samara, sabe como é que chama aquele filme? Chamado, né? É. Aquela TV chiando. É aquilo, só isso, só isso. Né? É diferente de sofrimento, gente. Depressão é diferente de sofrimento. Mas muito sofrimento pode virar depressão. E outra coisa, e muita depressão pode virar uma doença pior, né? Uma esquizofrenia, alguma coisa mais... Isso, total. Estão totalmente linkadas, né? São doenças cognitivas, essas disfunções, às vezes pode se tornar crônica, né? Uma depressão severa pode se tornar uma depressão crônica. E o seguinte, por que quanto tempo a gente tem? 8h17, misericórdia. Qualquer coisa Dani, chama de novo. A depressão, a melhor maneira de você descrever ela é com metáforas e analogias. Porque ela é tão vasta, ela é tão assim, complexa que assim, é difícil você classificar ela. Né? Eu tô até pegando referências do livro do autor, por exemplo. A depressão começa do insípido, ou seja, de algo que não é desconhecido. Nubla os dias com uma cor entediante. Enfraquece ações cotidianas, ou seja, almoçar, escovar o dente, que mais? Trocar de roupa, tomar banho. Pode falar. Você, não sei, como a gente não tem muito tempo aí, a gente pode até te chamar, não sei como que você tá de horário. Mas, não, vamos embora. Mas fala aí pra galera, assim, eu sei que você tá numa cronologia, né? Tá no Cronos aí, tá super filósofa e psicóloga. Tipo assim, como que foi a sua disrupção, sabe? Quando que você começou, tipo, sabe? A sua mão começou a sair do fundo do mar, assim, sabe? Você começou a ver luz. Sim. Eu tenho certeza. Isso daí é muito claro. Foi quando eu comecei a ver luz ou quando de fato fez assim, ó? Pode ser. Não, quando eu comecei a ver luz foi no método CIS. De fato. Mas eu queria ir embora do método do CIS. No segundo dia eu falei, meu Deus, não. Era a serpente querendo o quê? Eu chamo de serpente, tá? Era a serpente querendo me estrangular de vez. Né? Porque sim, eu já pensei em suicídio, mas nunca tentei nada. Tá? Mas assim, na época já pensei pra caramba. Escrevi sobre isso e eu relatei lá na palestra junto com o Jonas. Né? E assim,
no método CIS, porque lá eu comecei a voltar aonde? Lá no passado, né? Voltei lá no passado. E foi o método CIS? Não. Mas que me curou, vamos dizer assim? Não, mas foi o start. Ô, Vini, a Aline está perguntando o que é o método CIS. O método CIS é um método desenvolvido pela FebraCIS, ou seja, é uma instituição do Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem, de coaching sistêmico, integral sistêmico, onde eles abordam tópicos sobre diversos tópicos, é uma imersão de 3 dias, assim, muito impactante. Mesmo se você não tiver alguns... Tanto é que quem tem depressão, esquizofrenia, tem que assinar um termo para participar. Eu assinei o termo do psiquiatra, expliquei com ele, ou seja, não vá nesses lugares assim... Não, você tem que ter um acompanhamento. Depressão é uma doença multifatorial, você tem que tratar como um prisma. Então, exercício, vai arrastado, mas vai. Comida, você precisa se alimentar bem, sim. Dormir, tem que tratar o sono. Psiquiatra, sim, remédio. Psicólogo, sim, sentimento. E aí, a espiritualidade, enfim. Aí você tem que... É sério, gente, vocês têm que tentar... Vocês têm que tentar. Quem falou aqui, ó? Alguém falou alguma coisa aqui, ó. Tem que querer também. Você tem que tirar alguma coisa, e no caso foi, tipo, minha mãe falando pra mim, não, mas, sabe, eu me apeguei muito que a minha mãe falava, não, Vini, eu tô aqui com você, tô aqui com você, E aí eu não desistia. Isso que me fazia não desistir. Isso é importantíssimo. Então, a família a família importante, apesar que você pode machucar. Eu machuquei muito elas, assim, na questão de, tipo, desprezar, sabe? Tipo mas assim... não pensa assim, porque assim... Ó, Não, eu falo assim, a visão do depressivo. Hoje eu enxergo. Né? Eu tô falando que, tipo assim, na época eu falava, nossa, cara, olha o peso. É o que você falou, né? Olha o peso. Não, hoje eu tenho consciência. Nossa, o que a gente queria era que, porque a gente sabe, a gente tem essa noção que as pessoas que têm depressão, elas querem parar de tomar, elas querem a cura. E nem sempre existe a cura. Você vai ter que passar, às vezes, a vida inteira tomando medicamento, a vida inteira passando com um psicólogo, a vida inteira passando com um psiquiatra. O importante é que a pessoa aprenda a lidar. E o que eu percebo é que o meu irmão, por exemplo, para essas tarefas que, para mim, fazer uma faculdade já foi difícil, para ele exige um esforço muito maior. Nossa, exige um esforço muito maior para executar as tarefas, né? Total. Eu queria falar, assim, são pessoas, igual você falou no início, né? A depressão, para cada um, ela acontece e tem níveis diferentes. Elas não necessariamente uma pessoa vai ter uma crise profunda. Tem pessoas que convivem com a depressão a vida inteira. A gente fez uma live com um psiquiatra que ele tem depressão, ele toma remédio. Imagina, ele trata as pessoas e ele tem. Por quê? Tem depressão que é patológica, né? Então, assim, tem o fator genético, tudo que você já falou lá, né? Tem as circunstâncias da vida, um trauma, né? Aí um trauma se desencadeia agora, mas se a pessoa não faz um tratamento para buscar a raiz do problema, né? Para você tratar. E aí, a questão que o Vini fala do método CIS, o método CIS é uma imersão que aborda várias vertentes. Espiritual, né? Intelectual, Isso. enfim, exercícios, todas as áreas da sua crenças, vida. Enfim. Crenças. E aí, o que é importante aqui, só queria fazer isso, porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família e ela vive nisso que você falou assim, a gente começa a gostar, né? É do tipo assim, é como se você tivesse um bichinho que você alimentasse todo dia um pouco. Então, você põe ele, né, para dormir, você põe ele para não comer, no caso, né, para não dormir. Sim. E aí, por exemplo, tem um momento, a experiência que eu tenho na minha família é assim, em alguns momentos existe um pico, né? Então, por exemplo, a pessoa está tomando remédio, tá ok, aí tá acontecendo, a vida tá normal, né? Acontece uma coisa triste, porque as coisas tristes não param de acontecer. Não é porque a pessoa vive na tristeza que ela não pode ter um impacto maior, né? A perda de alguém,
um término de um relacionamento. E aí tem alguns estágios que é meio de rebeldia, no meu caso, né? E aí a pessoa quer parar de tomar remédio, porque ela acha que ela aguenta. Aí ela vai passando, né? Às vezes a pessoa engana, por exemplo, na minha família, a pessoa engana que está tomando, mas não está tomando. E aí a gente começa a perceber a alteração. Por quê? O remédio, a pessoa tem uma disfunção. Então, para ela tá bem, né? Para ela, aquilo que ela vive, né? Ok. Então, ela vai deixando de tomar. Se ela tá viajando na maionese, a gente que não tem uma disfunção, a gente percebe. Ela não. Então, é normal, né? Às vezes, aí a pessoa não quer falar. A pessoa da minha família, às vezes, tem crise, ela quer fugir. Ela sai sem falar nada. E aí, a família tem que ter esse cuidado, sim, porque muitas vezes é nesse caso que tem gente que vira andarilho, né? Tem vários... Ah, olha! Ó, eu pensei isso. Morar na rua. Viu? Porque você fala, tipo assim, não vou... a percepção de alto valor é zero. Então, assim, você se sente um Zé Ninguém. Então, pensei sim, tipo assim, pensei em viajar pelo mundo. Eu sabe, queria só concluir e falar assim, porque tem muita gente que fala assim, que é frescura, que tá fingindo, que é falta de Deus na vida da pessoa, que a doença é espiritual, e na verdade não é, né? Então, quem pensa assim, se tem alguém que já pensou, vê alguém, não faça isso, porque você não é a pessoa, você não sabe. E tem muita gente que fala assim, empatia é você se colocar no lugar do outro. Não é. O Pedro Calabres fala assim, empatia é você saber que você nunca vai saber o que o outro está sentindo. Eu sente, total. Né? Então você não nunca pode vou saber, não. sair por aí falando coisas que vocês não sabem. Ao contrário, ajuda, chama familiar, né? Vê a pessoa, tá vendo que a pessoa que atrapalha. Tá vendo que a pessoa tá na rua, né? É o vampiro, né? O vampiro. Enfim, né? Chama familiar, ajuda, não atrapalha. Né? Não vai pôr o dedo para atrapalhar, vai fazer alguma coisa para ajudar. O que a Carol falou é você saber, por exemplo, no meu caso, com o meu irmão, tinha um tio meu que quando o meu irmão sumia, porque às vezes a pessoa sai, a gente não tinha controle, segurar um homem daquele tamanho, com aquela força, né? Duas mulheres não conseguia. Aí meu irmão sumia. Aí o que acontece? Lá ia nós ligar pro meu tio. Então, assim, sempre tinha uma pessoa que podia ser 2, 3, 4, 5 horas da manhã. A pessoa tava lá para ir com a gente no médico, para que der e vier. Então, é ponto de apoio, né? importante ter a pessoa que ajuda. E o resto que atrapalha, esquece. Pode falar que, tem que trabalhar, porque isso é falta de Deus. Gente, a pessoa não sabe o que ela tá falando. A pessoa que ignora, não sabe. É horrível escutar esse tipo de coisa. É horrível. É horrível, total. Como que a gente tá de tempo? No caso, vai acabar agora. Bom, então, assim... vai concluindo e qualquer coisa a gente chama de novo. Tá. Não, eu só queria... eu ia fazer mais alguns comentários em relação ao que o autor classifica a depressão, porque eu acho que esse livro me ajudou demais, assim, a entender o que eu estava sofrendo, porque ele tem depressão até hoje. Ele já teve recaídas, por isso que ele escreveu esse livro, tá? E o que a Ingrid falou aqui? Que tem gente que não entende, que fica criticando. Que uma hora tá bem, a outra não tá. Só quem sente sabe. Sim, uma coisa assim, é você se entregar para a doença, outra coisa é você aceitar a doença. Isso é muito importante. Quando você se entrega para a doença, você já, assim, para voltar, o Dani, é muito difícil. Muito. Agora, quando você abraça a doença, quando você entende o que eu falei dos eu comecei a perceber os padrões que eu tinha de pensamento. E eu comecei a anotar. E aí eu trabalhava esses pensamentos com a psicóloga. Entendeu? A outra palavra é abraçar. Uma coisa é você aceitar e outra coisa é você abraçar. Não. Uma coisa... Entregar. Entregar. Ô, Vini, qual que é o nome do livro? Olha, ele é um livro bem grandão, assim. Ele tem 500 partes, mas assim, ele é muito maravilhoso, tá? O Demônio do Meio-Dia. Tá.
Tá essa capa aqui, ó. Eu imagino que seja o meio-dia, porque tem muita gente que entende que, como é uma doença, sei lá, que você vive na escuridão, né? Meio-dia, porque tipo, não tem horário, né? É uma coisa que você convive. Imagino que seja isso. É isso. Tem mais coisas além disso, mas um ponto é esse. Tá? Você não pode. Olha lá, espectador é o caso, protagonista. Se você virar um mero espectador da depressão, ela vai te consumir, vai te corroir. É como se fosse o ferro oxidando, assim, sabe? Não vai parar. Não vai parar. Eu percebi que, pelo que você fala, é do tipo assim: você não vai ter uma motivação para agir, mas você tem que, sobretudo, agir mesmo assim, né? Não existe motivação, não existe energia, não existe. Você tem que fazer. E aí, onde foi. Olha que louco. Hoje eu posso falar que a depressão. Olha isso, ó, que eu vou falar. Não sei se. Pera, eu tenho que pensar antes de falar. Vai ficar salva para os nossos milhões de espectadores. Ó, hoje, a depressão, eu enxergo ela me ajudou, a depressão. Hoje eu posso falar isso. Porque ela fez, primeiro, parte da minha história. Segundo, eu trabalhei muitas coisas. Eu vivi basicamente em um ano, assim, o que eu vivi uma guerra emocional. Então eu tive que trabalhar muito, tive que vencer muitos sentimentos, muitos bloqueios. Então, assim, muita coisa que talvez eu viveria em 20 anos, né, da minha vida, eu vivi em um ano. Ou seja, eu criei uma maturidade emocional, uma estrutura emocional, e aí espiritual, emocional, mental, muito forte. Vai cair. Então, hoje vem... Vai cair? Falta 40 segundos. Então... Menina, se cair, a gente vai voltar. Tá, então assim, basicamente eu criei essa estrutura emocional tão forte graças a ela. Então, quando você começa a se enxergar como um ser humano, assim, dentro de um todo, que é o universo, você começa a abraçar, a aceitar a doença e não tô falando vitimizar, mas se entregar a ela. Porque você entende que você é muito maior do que... Você tem muito para oferecer ao mundo e parar de se apequenar tanto, tá bom?